Mês da Palavra, mês de setembro, e hoje de um modo especial celebrando o Dia da Bíblia. Sempre recordar, e nunca é demais recordar, que a palavra ela precisa, dentro das nossas casas, nortear o nosso proceder, nosso modo de agir. Porque a partir do instante que você, mesmo dentro do seu quarto, sozinho, lendo a palavra, existe um diálogo. É Deus falando com você e você falando com Deus. É a comunicação desse Deus que nos visita. E o que a palavra nos fala neste final de semana? A primeira leitura nós entendemos um contexto que está ali colocado. O profeta Ezequiel, ele profetizou enquanto o povo de Israel estava exilado na Babilônia. Aquele povo tinha feito tanta coisa errada, buscado deuses estranhos, e a partir dessa experiência, o rei da Babilônia leva então cativos, ou seja, presos, o povo de Israel para o cativeiro da Babilônia. E então aquele povo começa um grande clamor, uma reclamação terrível, dizendo que Deus era culpado de eles estarem sofrendo aquela terrível realidade da prisão. Aí Deus vem para aquele povo para chamar a atenção deles. A partir do momento que Deus fala com o profeta, ele é muito claro. E qual a palavra Deus fala para aquele povo? Vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. E Deus continua por meio do profeta. Ouvi vós, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Antes de jogar a culpa em Deus de alguma coisa, é preciso rever as próprias atitudes. O povo de Israel estava pagando por um preço do pecado cometido quando estavam em Jerusalém. E hoje nós nos perguntamos, diante de um tempo de pandemia, atualizando a palavra, é a conduta de Deus que não é correta de fazer isso conosco? Ou será que o ser humano também não tem culpa diante de tudo isso que está acontecendo? Nós fomos acompanhando ao longo de todo esse tempo de epidemia, tantas palavras, volte para o Senhor, retome o bom caminho, mas aos olhos da palavra, muitos ainda como que surdos, fingindo não estar acontecendo nada. Hoje essa palavra precisa tocar o nosso coração, rever as próprias atitudes, as próprias palavras, o modo como estamos procedendo. Vamos para a segunda leitura. Paulo vem falar que não devemos ser egoístas, mas pensar também no bem do outro. Pensar que o outro é meu irmão. Lembrar que Jesus nos deixou então aquele mandamento que é um dos maiores, juntamente com o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu cuido do meu irmão, consequentemente eu estou cuidando de mim mesmo. Porque cuidar do outro é tarefa que o próprio Deus nos deixou. E a partir do instante que você cuida do outro, esse bem que você faz, a caridade, ele volta para você. Espalhar céu sobre a terra. Quanta falta de gentileza nos dias de hoje. Quanta palavra pesada, meu Deus. Quanto xingamento, quanta gritaria. Hoje a segunda leitura vem nos dizer muito claro, tende entre vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Paulo estava também num contexto, claro. O texto ele foi escrito quando Paulo estava preso em Éfeso. Ele tinha montado ali, formado uma comunidade na região de Filipos e tinha ido então para Éfeso e começou ali a evangelizar e foi preso. Muitos não eram a favor da palavra, a favor desse Deus. Porém, mesmo na prisão, Paulo, recebendo notícias daquela comunidade de Filipos que ele tinha ali formado,
As pessoas dizendo a ele: Paulo, aquele povo que você formou, eles estão cada dia mais com uma competição terrível, estão brigando entre si, tem falta de unidade, Paulo, divisão muito grande ali no meio daquela comunidade. E Paulo vem trazer então alguns conselhos. Claro, ele não está em Filipos, mas ele manda uma carta para os filipenses. E a palavra está no versículo 3, dita desse modo: nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Pensemos, amado irmão, amada irmã, que toda e qualquer atitude que tomamos nesse mundo, ela tem um eco na vida prática e pode prejudicar ou edificar o irmão. Mesmo um pecado que a pessoa comete lá sozinho, isolado, ela pode prejudicar o irmão. Ah, padre, mas como assim? Porque o pecado faz aquela pessoa se sentir mal consigo mesma. E estando mal consigo mesma, ela vai ferir a outra pessoa que está do lado. E porque fere a pessoa que está do lado, acaba por ferir o próprio Deus. E então acontece uma espécie de desarmonia consigo mesmo, com Deus e com o irmão. Então, por isso, Paulo coloca de um modo muito claro: tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. A humildade. A humildade é a chave para abrir o reino dos céus. Antes de olhar para a primeira leitura e dizer: não, eu preciso jogar a culpa em alguém, a culpa disso tudo que está me acontecendo é de Deus. Não, Deus nos dá liberdade. Cada um escolhe o bem ou o mal, nós temos um livre-arbítrio. Imagina se ninguém tivesse aqui liberdade de fazer nada. Graças a Deus temos liberdade, isso é um grande dom que Deus nos dá. E a partir dessa liberdade, usá-la para a nossa salvação, para o bem. Pensa se essa palavra chega em cada ouvido e vai para a prática. O mundo é outro, gente. E nós estamos entrando em campanha política agora, né? Se cada candidato, se cada governante olhasse para esta palavra: tende entre vós o mesmo sentimento que em Cristo Jesus. Se olhar que o outro também é importante e não pensar no próprio bolso, como seria diferente o mundo, gente? É preciso então hoje olhar para esta palavra e peçamos a Deus que nossos candidatos, pré-candidatos, possam se inspirar no governo de nosso Senhor Jesus Cristo. Candidatos que possam sim serem evidenciados, que pensem no mais pobre, que pense no outro. Cada um não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. O bolso do outro também é importante. E cada candidato precisa pensar isso. Não é só o meu bolso que é importante, mas Jesus me diz que o bolso do outro é importante, porque o outro precisa também de alimentação, precisa de saúde, precisa de tudo aquilo que é condição básica do ser humano. Levar então a palavra para a vida prática, que possa ressoar na vida prática, claro. E vou então finalizar esse discurso com o Evangelho. Deus que fala mais uma vez sobre a vinha. Domingo passado, você se recorda do Evangelho? Aquele patrão que saía para chamar trabalhadores, saía de manhã, alguns na praça, desocupados, outras 9 horas da manhã, depois ao meio-dia, às 15 horas e às 17 horas. E sempre ali encontrando então trabalhadores. E hoje nós encontramos, não é um patrão, mas o pai que chama os filhos para trabalhar na vinha. 2 filhos. Simboliza para nós aqui 2 atitudes. Eu e você precisamos nos colocar no papel desses filhos. Que tipo de filho sou eu? O primeiro está muito claro aí a palavra. O pai diz: filho, vem trabalhar na minha vinha. O filho diz: não quero. Mas aquele filho, ele coloca a cabeça no travesseiro, pensa um pouco mais, diz: gente, meu pai é muito bom para comigo. Ele já cuidou de mim enquanto eu era criança, já comprou remédios, comprou
roupas, comprou calçado. Eu não posso fazer isso com meu pai, não. E ele se arrepende e vai trabalhar na vinha. E o outro com uma atitude hipócrita, que talvez para se apresentar como bonzinho num primeiro momento diante do pai: filho, vem trabalhar na minha vinha. Pai, beleza, combinado, vou mesmo, ó, pode marcar comigo. Estou indo, pai. Mas depois, não foi. Vamos atualizar essa palavra? Como é isso para os dias de hoje, né? Aquele pai, aquela mãe que fala para o filho: filho, vai comprar pão lá na padaria para nós, por favor, fazer o lanche. Aí o filho está lá no computador, está no celular, meia hora depois, uma hora depois: filho, pai, beleza, não, estou indo. Não, peraí só mais um pouquinho. Como é que isso ressoa dentro de casa? Que tipo de filho sou eu? Possamos hoje olhar para a atitude desses dois filhos, e a partir da atitude do primeiro filho, mesmo que em algum momento, por medo ou por alguma circunstância externa, traga algum temor de fazer a vontade de Deus nesse mundo, mas que possa ressoar também nos nossos corações a gratidão de dizer: eu não posso rejeitar a vontade de Deus na minha vida. O meu pai, o Pai do céu, ele tem feito muita coisa boa. E se existe algo negativo que está acontecendo no mundo hoje, não é culpa de Deus. Deus nos dá liberdade. Nós temos uma casa comum. E se cuidamos dela, se cada irmão cuida dessa casa comum, não falta para ninguém. Tem muito alimento no mundo, gente. O que falta é uma boa distribuição da renda. Existe uma desigualdade social muito grande. Poucos com muito dinheiro e muitos com pouco dinheiro, ou às vezes na miséria. É preciso hoje olhar para Jesus e dizer: não foi isso que ele pediu, essa desigualdade social, não. Existe pão para todo mundo, existe, né, água para todo mundo, existe bens materiais para todo mundo. Se cada um olha para o seu próprio umbigo, para o seu próprio bolso, para a sua própria realidade e se esquece do outro, vai faltar para alguém. Certa vez encontrei uma situação, não aqui em Campos Verdes, uma região de fazendeiros, né, região de fazenda, fui celebrar numa capela rural. Cheguei para celebrar, aquelas pessoas tudo com a cara fechada, esquisita. Pensei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Celebrei a missa normalmente, depois no final da missa perguntei: aconteceu alguma coisa aqui na região? Não, padre, um fazendeirão aí fez uma represa de um tamanho grande, cercou toda a água, agora a água para baixo aqui não vem para a gente, só ficou com ele lá. Egoísmo, gente. Eu penso só no meu próprio umbigo, fico com a água toda para mim aqui naquela situação, não é aqui em Campos Verdes, repito. Mas em contradição, o outro fica sem. Espera aí. É preciso hoje, pela palavra, dizer: Senhor, quebra as barreiras do egoísmo, quebra o individualismo, me permita olhar para o irmão que precisa também. A partir desta palavra, a partir dessas experiências, que Deus hoje possa falar com você. Claro, o padre trouxe aqui reflexões, mas cada qual pode levar suas próprias conclusões para casa. Porque você não vem aqui, repito, e já falei outras vezes, você não vem para ouvir a palavra do padre, mas a palavra de Deus até passa por mim, passa pelos leitores, passa pelo canto, mas a palavra ela chega até você. Ela te encontra num determinado momento, em alguma circunstância, e ela fala contigo. O que você leva dessa palavra hoje para casa? O que Deus te fala? Sejamos mais humildes, sejamos acolhedores, sejamos pessoas que pensam no bem do outro. E pensar o bem do outro é colocar o maior mandamento na prática, o mandamento do amor, que é caridade. Caridade é o amor prático. A Bíblia não é teoria, ela é amor prático, ela é prática, é ir para a vida prática e dizer: Deus precisa habitar aqui também, dentro do trabalho, dentro da política, dentro da escola, dentro da igreja, em todos os ambientes. Quando a palavra se tornar prática, aí sim, o mundo se torna diferente. Que Deus nos ilumine hoje com esta palavra para colocá-la na prática. Assim seja. Amém? De pé, vamos professar então a nossa fé, dizendo juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,